Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui novamente depois de muito tempo. E digo mais, hoje nós temos um convidado. Mas calma, antes nós temos que revelar hoje o assunto. Afinal de contas, esse é um assunto que vamos adentrar, é um assunto polêmico, com discussões acaloradas. A gente bate palma de novo agora ou não? Pode bater. Esse é o segundo episódio sobre o livro de Apocalipse e hoje nós falaremos sobre, especificamente, sobre a questão do milênio. Vamos lá pro final já. Lá pro final. Não vamos. Aqui não tem cronologia. Não tem cronologia. A gente fala do que a gente quiser. Do que a gente quiser, né? E a gente vai entrar nessa discussão acalorada, mas obviamente que nós não queremos aqui imprimir nenhuma radicalidade, né? Porque não? Esse é um assunto que talvez tenha mais controvérsia, né, no meio cristão. Não o livro de Apocalipse somente, mas principalmente na questão do milênio, né? Então, acredito que a gente tenha que se aproximar desse assunto com muita parcimônia, né? Muita humildade, porque nós não vamos ter as respostas. Parcimônia. O cara estudou a noite inteira para isso. Enquanto meus filhos não dormiam, eu ficava pensando nessa palavra para usar agora de manhã. E não podemos, obviamente que não vamos chegar assim numa conclusão definitiva, né? Porque já fizeram isso, tentaram fazer isso durante vários séculos e esse debate existe até o dia de hoje. Então, a gente vai falar sobre a nossa posição, né? Mas querido ouvinte, preste atenção. Vai que até o fim a gente bate o martelo. É verdade. Então aproveitando, se apresenta aí, vamos apresentar a mesa e o nosso convidado. Então... Christian, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Acho que vai ser um momento legal de aprendermos juntos sobre um assunto complexo e que causa muita discussão. Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu vim aqui para o nosso convidado bater o martelo. Eu vim aqui para sair convicto, o nosso convencido. É o Thor. Não, vai bater o martelo. O nosso convidado, gente, ele foi o primeiro convidado. Tu estudou também para fazer essa piadinha do Thor ou não? Veio agora espontânea. Deu para perceber. E o nosso convidado, ele foi o primeiro convidado a participar desse programa aqui. Ele ponteou por muito tempo os mais ouvidos, os mais ouvidos. Uhum. E hoje nós vamos bater esse recorde de novo, certamente. Com certeza. O Edgar Dalegrave. Aí, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado. Pretendo, se tudo der certo, chegarmos à vitória, levar os 3 pontos para casa. A equipe vem trabalhando bastante durante a semana, escutou bastante professor. Queremos a liderança, já que ficamos por tanto tempo lá, não queremos fazer como o Botafogo. Isso. Não queremos botafoguear. Desculpa aí se tem alguém que torce Botafogo, mas não deve ter ninguém, né? Não deve ter um torcedor do Botafogo. Muito bem, então, o assunto de hoje é milênio. Cara, esse assunto que né, como eu já falei na abertura, muita discussão. E eu acho que para a gente começar esse papo, seria legal falar sobre assim, as principais posições, o que é o milênio primeiro, talvez, e assim as principais posições a respeito do milênio. Por que se tem tanta discussão, né, a respeito do milênio? Então, a primeira pergunta é o que seria o milênio? Então, por favor, quem quiser se atirar. Beleza, então. Vamos lá. O homem se preparou para isso, ó. É isso. Chegou suado aqui. Eu acho o capítulo 20 de Apocalipse o grande problema de todos os teólogos, né? Nós temos, não sei quem acompanhou, gosta, enfim, da teoria de tudo, né? E Stephen Hawking tentou fazer uma teoria que todas as coisas se encaixariam dentro dela. E eu acho que todo teólogo, ele tem mais ou menos essa ambição de um dia montar uma teologia, e essa teologia se encaixa tão perfeitamente que ela se torna uma teologia de tudo, como eu gosto de falar, né? Mas o capítulo 20 de Apocalipse, especificamente, ele é muito complexo. Porque ele é um capítulo que, quando você vem com a teologia até ali, quando você chega nesse capítulo 20, você tem primeiro
um termo que não é usado em nenhum outro ponto da escritura, que é os 1000 anos. Aquilo que nós chamamos então de milênio. E quando você bate com esse termo que aparece 5 vezes nos 7 primeiros versículos e depois ele desaparece, e aí João continua montando a sua conclusão do Apocalipse, né? Então, no final do 20, 21, 22, João vai montando tudo aquilo, você chega ali e você está aí agora. Como interpretar isso? E eu acho que esse foi o grande desafio, através da história, da teologia, de montar esse capítulo 20, ou essa palavra milênio, dentro de uma teologia que em nenhum momento você tem ela claramente. Você pode até olhar para os profetas, você pode até olhar em outros textos, você tem a ideia de um governo de Cristo, que é né? Mas não diretamente, tipo assim, o milênio e como ele iria acontecer. Você chega em Apocalipse e você tropeça nessa pedra, nessa palavra de 1000 anos. Então a igreja ela foi, com o passar do tempo, tentando montar a sua teoria, né? Diante daquilo que a gente estuda, eu já introduzi, não sei se alguém quer... Eu acho que é legal, a gente falou um pouco no último, né, com o Olavo, de como é uma discussão ampla e bem grande por causa dessa controvérsia, por causa de uma possível surpresa que Apocalipse nos traz durante todo o seu livro, né? Certo. Ele traz uma sequência de selos. Quando chega no 7º, a gente pensa, não, chega no 7º. Isso. Aí ele dá um corte. Aí as trombetas a mesma coisa. Quando chega ali, dá um corte. E ali, e quando a gente chega no capítulo 20, que os inimigos são todos derrotados e lançados no lago de fogo, mas não. Pô, e a expectativa ela é outra. E são 6 versículos, a princípio, que tratam do milênio. São poucos versículos para tu criar uma teoria tão grande e para ser um motivo de discussão tão ampla, né? Então, tem muita coisa que a gente tenta explicar, mas que não encontra uma explicação ali nos 6 versículos, né? Isso. Assim como o arrebatamento, que a gente também não vê em outro lugar, a não ser 1 Tessalonicenses 4, né, que é o lugar onde aparece. Então, e aí, a gente... Apocalipse 20 diz que tem 2, o primeiro arrebatamento, diz, peraí, só um minutinho, e aí a gente cria a primeira ressurreição, a segunda ressurreição. Isso, aí tu diz, peraí, só um minutinho, né? Quantas ressurreições são? E até aí está o motivo de não ter um negócio, é isso, né? Porque não é tão claro a respeito disso, né? Enfim, mas eu acho que vale a gente conhecer as diferentes posições para ver aquelas que mais se encaixam com a nossa teologia, porque dependendo daquilo que a gente acredita, realmente tem uma influência no que Sim, a gente vai no enxergar, restante né? da caminhada, né? E o mais interessante é que cada uma das posições carrega os seus problemas, os seus dilemas, todas as suas elas, dificuldades, que eu acho legal, todo teólogo honesto assume as dificuldades da sua posição, e quando toma uma posição para um lado, ele diz, não, ok, eu entendo que aqui resolve um pouco melhor essas dificuldades, né? Isso aí, 100%. Porque para nós seria muito mais fácil, como igreja cristã, protestante, reformada, ter aqueles teólogos que defendem aquela visão são todos hereges, que falam heresias. Então, beleza, nós vamos com esses aqui que estão mais corretos. Mas não, você tem gente muito boa que manifesta todas essas vertentes que você diz assim, puxa, né? É difícil e complexo esse assunto. E nem por isso se tornam inimigos, né? E nem por isso se tornam inimigos. Porque eu vejo que a parte central que é Jesus Cristo vai voltar, vai julgar, levará os seus, reinará para sempre. Todas elas carregam, né? Elas carregam isso. Então a gente, não, beleza. Nesse ponto todo, estamos concordando. Mas aí, quando chega em alguns pontos específicos, há essas dificuldades. Né? Não tem por que ser inimigo, né? Só dos arminianos. Não, brincadeira, gente, tá? Não precisamos. Eu acho que o livro do Apocalipse ele é tão fascinante por causa disso, né? Tu chega ali em 19 capítulos tentando entender e interpretar e aquela loucura toda acontecendo, e tu chega no 20... Bum. Cai no colo, né? Cai no colo
termos que nunca tinham sido usados antes, e em 6 capítulos tu consegue construir uma teologia enorme, um livro, sei lá, de 1000 e tantas páginas. Então, por isso que a Bíblia é sensacional, né? Antes de a gente continuar com o Lei, a gente pode entrar um pouquinho nas posições, né, a respeito né, do milênio, enfim. Eu gostaria de ler o Apocalipse 20, dos versículos 1 até o 7, né, até o 6, até o 6, porque é o que mais pega aí é o que mais fala, né, a respeito do milênio, enfim. Então, preste atenção, você que está ouvindo agora, para ficar com esse texto na cabeça aí. Tudo que a gente vai falar depois tá basicamente nesses versículos que eu vou ler aqui, então. Diz assim: Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Aqui começa bem a treta, né? Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem haviam sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes os santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Eu vou continuar até o 10 aqui. Ó. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Bom, tá aí o porquê, né? Tá aí o porquê de tanta polêmica, né? Tanta discussão, porque realmente é um texto cheio de... Mas se tu pegar só os do 1 ao 10, quanta coisa a gente podia falar. Nossa, tem muita coisa, cara. Tira o debate sobre o milênio. Quanta coisa podia falar ali. Tem muita coisa aqui, cara. Muita coisa. O que é, por exemplo, ali, ó... Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. O que é esse um pouco de tempo, né? Tem um pouco de tempo, tem a questão da primeira ressurreição, da primeira morte, a segunda morte não vai ter poder sobre eles, né? Tem muita coisa assim ali que poderia realmente virar episódios, né? Falar sobre episódios. É por isso que a gente tem que, quando tá lendo, chega no capítulo 20 e diz, tá, e agora? E agora, o que a gente faz? Você vem num asfalto, bem, de repente você chega aqui, tipo, tá, nem estrada, nem estrada temos. De terra né? É uma picada que você tem que abrir agora. Né? Então essa é a dificuldade pro teólogo de interpretar isso, né? E por isso... E a igreja, ela teve que se virar com essas interpretações. Então, a gente tem que basear, por exemplo, assim... todo o dilema também em Apocalipse do 666, né? E até hoje estamos tentando achar quem é o homem identificado com 666. Então, uma das coisas que nós temos que entender é que quando João escreve, pelo menos, claro, é interpretado, é inspirado pelo Espírito Santo, né? Mas ele está escrevendo para uma igreja que tem que entender o que ele está dizendo. João não está tentando escrever todo cheio de mistério, que é como nós, às vezes, lidamos o Apocalipse. João está vendo e está tentando, a partir de suas visões, inspirado pelo Espírito Santo, estabelecer conexões que sejam capazes de fazer com que as igrejas que vão receber esse texto, as 7 igrejas iniciais lá e depois todas as outras, né? Todas elas têm que entender o que está sendo dito ali. Deus não é um Deus de confusão, então Deus não inspiraria algo que seria impossível de ser compreendido. Então, nós temos que partir desse princípio. Podemos entender o que João está dizendo. Mais do que isso, é também entender que a literatura de Apocalipse ela é única. Ela é única na Bíblia
e ela é única, principalmente em termos de Novo Testamento. Sim, tu tem os evangelhos, tem sabedoria, tem história, narração e Apocalipse. Exatamente, você tem narrativa, você tem as epístolas e depois você tem, né, o Apocalipse, que é então de uma literatura apocalíptica. Então é óbvio que em alguns momentos ele não é literal. Então nós precisamos de muita sabedoria, muito cuidado para interpretar algumas coisas que talvez não devamos entender como literais. Né? Sim, Por exemplo, a igreja é o candelabro. Né? E aí Jesus é aquele que anda entre os candelabros. Não vou dizer, não. Então, igreja boa é aquela que está pegando fogo. Exatamente. Não é bem por aí, embora temos, né, os nossos irmãos pentecostais, neopentecostais, que, né, usam esse termo. Nós, reformados, entendemos de outra forma, né, a ideia do fogo, né? Mas, então, não é isso. Então, como é que eu interpreto aquele candelabro? Da mesma forma, como é que eu interpreto este milênio? E o estilo literário Apocalipse, ele era um estilo utilizado, não é só na Bíblia, Sim. Ele era um estilo usado, né, nos dias de Ele João, é uma enfim, literatura um tipo de apocalíptica literatura. que o que nós temos e consideramos como igreja inspirado é esse. Isso. Mas existem vários Sim. outros textos, assim como tem outros textos narrativos que não Narrativos, são bíblicos, sim. tem textos Sim. poéticos que não são bíblicos, né? Então, mas nós consideramos esse o único inspirado. Então, como é que a igreja viu isso no início? Nós temos que lembrar que a igreja ela é muito, né? A gente chama nova, né? Porque é o Novo Testamento, mas nós temos que lembrar que a igreja é velha. Sim. Né? A igreja já passou de 2000 anos. Da velha noiva. Então, a noiva tá velha. Ela tem uns procedimentos novos aí no mercado. Não, é que o que acontece? Diz que ele vem pras bodas, mas não diz que é as de prata ou de ouro. Diz qual bodas? Qual das bodas aí, Jesus? Mas por isso que é o amor que não acaba, né? Isso não, aí, é verdade. por isso o amor não acaba. Mas brincadeiras à parte, nós temos uma igreja, então, que ela, em princípio, ela é literalista. Né? A igreja primitiva, naqueles 3 primeiros séculos, ela sempre foi literalista, e a visão que a igreja primitiva tinha é aquela que nós conhecemos como pré-milenista histórica. Né? Então, a posição da igreja antiga era aquela de que haveria um milênio, esse milênio teria que ser terreno, e como há algumas identificações ali sobre, né, principalmente em Tessalonicenses também, que o sacrifício deveria ser feito no lugar santo, né? O sacrilégio deveria ser feito no lugar santo. Aqui também fala da cidade amada. Então é óbvio que nessa época que está sendo escrito, não há outro lugar que não Jerusalém. Sim. Né? Que não o reino de Judá, né? Nessa época aí, que foi dominado pelo Império Romano, estava debaixo da autoridade do Império Romano, mas não tem como... Então, a igreja primitiva, ela entendia que esse milênio era um lugar... era literal, né? Cristo desceria para reinar. E isso aconteceria, então, pós-tribulação. Sim. Porque a igreja primitiva, ela parte do pressuposto de que você tem que passar por tribulação. Se você é cristão, você passa por tribulação. E a tribulação era a realidade da igreja primitiva. Sim. Essa ideia pré-milenista... pré-tribulacionista, desculpem, ela é muito nova, né? Nós vamos falar dela depois, mas ela é muito nova. A ideia de que cristão, a igreja não vai passar pela tribulação, porque a igreja aqui entendia que ela passava pela tribulação, né? Ou por momentos de tribulação, não a grande tribulação ainda. E, assim como Israel passou pelos seus momentos turbulentos, né? Em que precisou deserto, escravidão. Isso, né? Precisou ser restaurado. Então... Deixa eu só, então, pro ouvinte entender os termos e todos usados, né? Tá. O pré-milenista histórico, então Jesus retorna. Ele é pós-tribulacionista. Isso, Jesus retorna antes do milênio e restaura, no caso, né, a igreja, e depois, então, vem esse período de milênio que tem que ser específico, físico, literal. Terreno, literal. E a tribulação são 7 anos. Isso aí, a tribulação é aquela grande tribulação, porque se você, inclusive, lê o livro de Apocalipse e o próprio Jesus, no seu discurso apocalíptico de Mateus, ele fala que após a tribulação, né, veriam o Filho do Homem vindo. Então, a igreja primitiva, ela entendia isso. Né? A ideia de que a igreja não passará pela tribulação e será arrebatada antes, e que a tribulação vai ser aquele tempo em que Deus, vamos usar o termo, tirou
o pause do seu trato com Israel, que era a época da igreja, e aí volta a tratar especificamente com Israel, é muito novo. Mas aí já quando a gente falar sobre os pré-milenistas e pré-tribulacionistas, aí a gente... Mas acho que a gente pode dar só um passo atrás e explicar como se fosse para uma criança de 5 anos o que é o milênio em si. Realmente os 1000 anos do reinado de Cristo na Terra. Que depende da tua... O pré-milenista histórico, ele acredita o pré-milenista histórico acredita que o milênio é literal. É literal. 1000 anos. É Cristo reinando por 1000 anos para todas as nações. Cristo reinando por 1000 anos, aí vai depender da literalidade ou não, porque daí nós temos um texto apocalíptico. Então pode ser uma hipérbole de João, quando você fala pra pessoa, pô, eu já te falei 1000 vezes isso. Sim. O que tu tá dizendo? Tu tá dizendo, eu já falei bastante. Então ele tá falando de um grande período de tempo. Algumas pessoas entendem que é literal, 1000 anos. Começa no 00, termina no 999, 1000 anos. E algumas pessoas entendem que é um grande período de tempo de governo de Cristo na Terra, literal, de muito tempo. Para todos ou já a igreja é retirada? Para todos, porque ele volta, ele restaura a igreja naquele momento, né? E a igreja participa deste milênio. Participa do milênio. Junto com os judeus do Antigo Testamento, que todo mundo foram salvos, que vem todo mundo junto, a ressurreição. Os que morreram. E eles participam desse período literal. Isso. Né? Então, mas ainda há pecado. Ainda, assim, não é o novo céu, nova terra, isso é outra coisa. Sim, né? Mas ainda há a possibilidade do porque pecado. Porque é isso que vai acontecer. No final desse tempo, por um curto período de tempo, que daí, como você mesmo disse, é quanto? 2 semanas? 7 dias? 2 anos? A gente não sabe, né? Vai haver a possibilidade de pessoas que estão debaixo de um governo de Cristo, que no nosso entendimento é perfeito, o governo de Cristo. Sim. Né? E mesmo a igreja que foi restaurada, o pessoal do Antigo Testamento que, né, foi salvo e está ali participando, vai haver um momento de rebelião. Né? Essa vai ser uma das dificuldades que os pré-milenistas literais vão ter que lidar. Né? Como depois de um grande governo, de um grande tempo, de Cristo governando de forma perfeita, de justiça, ainda haverá um momento em que nações se juntarão como areia do mar para derrubar ele do trono. E a ideia, a gente falou no último podcast que tem um link sempre direto com o Pentateuco ali, com Gênesis e Êxodo. Sim. A ideia desses 1000 anos seria, então, estabelecer aquilo que o homem foi criado para viver no Éden. Sim. Então, mas com Jesus mas também nós não podemos perder sem a perfeição, isso. Obviamente. Nós não podemos perder de vista, por exemplo, Isaías, que quando ele descreve a paz, a natureza restaurada, que Paulo vai falar também lá em Romanos, né? Pode ser a questão da eternidade, que é depois do milênio, depois de realmente Cristo definitivamente derrotar todos os seus inimigos e colocá-los no lago de fogo, e a partir daí essa eternidade ser essa perfeição de restauração e tudo mais. Né? Aí vai depender realmente de como você interpreta isso, porque nós não podemos esquecer que depois do milênio vem o julgamento definitivo de todas as coisas e inicia-se a eternidade, que é meio que uma mistura, e nós não podemos esquecer, porque a gente pensa, não, quando morrer a gente vai para o céu. Me parece que Deus, e o próprio Paulo vai falar em Romanos, que a natureza toda espera o momento de sua redenção. Então me parece que a eternidade ela está conectada a essa criação. Essa criação novo vai ser... céu, nova terra. Isso, né? essa criação está clamando para a sua restauração. E é interessante que em Apocalipse diz que a Jerusalém do céu desce. Então me parece uma conexão, então realmente uma restauração da criação como Deus planejou para ser antes do pecado. Então aí vem a eternidade. Aí esse estado de perfeição total, vamos dizer assim, aí ele acontece na eternidade. Aqui o milênio ainda não é porque ainda será permitido um período de rebelião humana e do próprio Satanás. É difícil porque tu pensar na governança de Jesus, né? Sem pecado, sem erro, mas ao mesmo parece um estado meio intermediário, né? Assim, ainda tem a possibilidade do pecado e da morte, da rebelião, mas não ao mesmo tempo Jesus está governando
uma justiça que nunca existiu antes na Terra, de uma forma perfeita, totalmente boa, totalmente justa. Então, é difícil, né? Ela fica difícil, mas essa é uma das dificuldades que depois a gente pode falar. Mas, com o passar do tempo, a partir do século IV, a igreja ela muda um pouco a sua forma de pensar. Por 2 motivos óbvios. Um deles é a conversão de Constantino. Né? Sim. Alguns dizem que ele não exatamente se converteu e tudo mais. Não estamos aqui para julgar se vamos ver ou não Constantino no céu. Vamos descobrir, né? Um dia nós vamos descobrir. Mas a igreja, então, quando ela se torna oficial ao Império Romano, ela desfruta de um período de tranquilidade. Esse período de tranquilidade faz com que a teologia possa experimentar campos que ela ainda não tinha andado. Então, antes a igreja ela lutava para sobreviver. Sim. E agora ela entra numa nova condição. Ela não precisa mais lutar para sobreviver e ela vai começar a respirar ares diferentes. Então, nós temos, não estou dizendo que Agostinho foi herege, mas Agostinho, ele pegou um período, o período agostiniano, de uma inserção de filosofia platônica na igreja. Ele tem umas coisas bem complicadas. Exato. Me perdoem, Sim, não estamos aqui querendo... Exatamente. Ele tem o seu papel, sua importância e tal, mas ele talvez tem umas coisas algum dia... Pelo período que ele viveu também. Talvez algum dia, se Cristo não voltar, alguém vai estar num podcast falando, não, mas o Edgário, o Francisco, o Cristo... Eles hereges. Fogo. Então, fogo neles. Não estamos aqui julgando, mas ele... participou desse período, então, em que houve uma entrada da filosofia platônica. Porque é o período onde ele viveu também. Isso, né? exatamente. A gente tem que fazer uma análise do contexto, da forma onde ele estava inserido, né? Exato. Só que aí, qual que é o grande contexto da filosofia platônica? Que o ideal não está na Terra. O ideal está no céu. Então, aquilo que nós temos na Terra, ela é uma representação limitada do que realmente acontece na esfera superior, certo? Então daí vem o mundo das coisas e o mundo das ideias, assim, se a gente for pobremente tentar traçar a coisa. E aí começa a entrar, então, a ideia amilenista a partir desse momento, porque ela é erroneamente chamada de amilenista, porque se a gente for olhar amilenista, o cara diz, então não tem milênio. Não, porque se o capítulo 20 fala de um milênio, tem que ter um milênio. Aí vem a grande questão, do amilenista, então. A partir do século IV, então, surge essa vertente que diz que o milênio não é terreno. O milênio é espiritual. Ele acontece na esfera espiritual, aonde Cristo já está sentado e governa. E esse reino eterno lá em cima, ele tem uma representação limitada, vamos dizer assim, porque cada cristão aqui na Terra que já aceitou Cristo, ele participa desse milênio, mas não do milênio perfeito, onde Cristo governa todas as coisas, mas de um milênio limitado ainda como criação, né? Então nós estamos aqui, para o amilenista, desfrutando o milênio. A ideia do reino do já ainda não. Isso aí. Mas então esse milênio já está acontecendo, mas devido à situação humana, ao fato de estarmos aqui, não lá no céu, na perfeição, nós estamos desfrutando desse milênio. Então, essa vertente, ela começa a ganhar muita força, principalmente, então, com essa platonização da teologia, de certa forma, né? E o amilenismo, ele vai, então, ser a vertente mais forte até praticamente o final do século XIX, início do século XX, que as pessoas, então, vão ter essa ideia. Não, o milênio está acontecendo, o milênio é perfeito lá no céu, e o que falta agora é Cristo restaurar todas as coisas, esperar acabar o tempo, né, a limitação tempo e espacial da sua criação, até o dia que ele volta, e não vai haver um milênio terreno, porque o milênio já começou quando Cristo venceu na cruz, e a partir disso, esse milênio já está acontecendo. Então, para o amilenista, nós já estamos no milênio. E as tribulações e tudo mais, a igreja passa aqui, porque é isso que o amilenista vai entender, que a igreja vai passar, então, por essa tribulação. Então, só tem que avisar para Jesus que já passou 2, né? Estamos esperando, né? Então, né? Mas aí o amilenista, como ele diz que isso não é literal, aí pode ser... É um período longo de tempo. Pode ser 5 milênios, 20 milênios, né? Mas ele... Não estamos prendidos no nosso tempo e espaço daqui, Exato, né? Não é o nosso tempo e espaço. Então, o amilenista faz isso. Então,
também vai ter as suas dificuldades, né? O próprio contexto de interpretar o milênio de uma forma não literal já traz dificuldades porque em momento algum, né, João nos dá essa dica de que não é literal. É mais por uma influência que a teologia agora recebe e começa a discutir e conversar, né? E aí, então, nós temos depois, a partir do século XIX, final do século XIX e início do século XX, a teoria que talvez hoje seja mais difundida entre os cristãos, né? Eu acho que é. Dificilmente você não encontra alguém, até porque ela foi, desculpem, midiaticamente bastante promovida. Sim. Querido ouvinte, deixados para trás. Isso aí. Chegou o seu momento. Isso aí, né? Deixados para trás. Puxe seu balde de pipoca agora. Se tu leu a série, é o seu momento agora. Leu o livro, fizeram os filmes e depois teve o do Nicolas Cage, que é Apocalipse, que é um filme só, que é um resumão, né? Mas eu li todos os livros, cara, é muito legal como Aquele como filme sobre ficção. isso do Nicolas Cage? O Apocalipse. Nossa, acabei de ter um... Como ficção é um excelente livro, cara. Não, exato. A série é muito legal, E cara. aqui É não, muito divertido. não estamos querendo dizer... Como ficção. Não estamos querendo dizer que o pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista é uma ficção. Eu tô querendo dizer isso. Nós estamos dizendo que a mídia promoveu isso e Sim, acabou sim. sendo, então, muito falado, né? Que qual é a ideia? Eles voltam com a ideia da igreja primitiva, de um milênio literal, mas eles partem do princípio de que Cristo, antes, né? Porque como eles creem nas dispensações, né? Nas 7 dispensações, aquela dispensação de Israel, ela fica em stand-by, ela fica em pausa, ela fica em espera, vamos dizer assim, entra a era da igreja. E aí, então, quando Deus vai trazer a tribulação, a igreja é arrebatada. Aí vai ficar o mundo e Israel para terminar a sua dispensação. E aí, então, vem Cristo com a igreja do céu para iniciar o milênio a partir do fim desse período de tribulação. E o milênio acontece literal. Com a igreja reinando junto com a igreja com Cristo. junto com Cristo, com o Israel salvo e redimido de uma vez por todas, quando todas as promessas que ainda estão por ser cumpridas nos livros dos profetas, então, definitivamente estabelecidas e cumpridas, e aí, então, o milênio ele vem com a igreja e Israel juntos, né? Mas a igreja, ela foi arrebatada antes da tribulação, e ela desce quando Cristo vem para estabelecer definitivamente o milênio, e depois, então, a rebelião e tudo mais. Então, essa é a posição pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista, porque você tem que, né, crer nas dispensações, por isso que Israel sai. E existe algumas vertentes, né? Por exemplo, tem o pós-tribulacionista, que crê muito parecido com aquela posição do pré-histórico, mas ele ainda crê nas tribulações, mas ele crê também que a igreja vai passar por algumas tribulações. Então você tem os mid-tribulacionistas, a igreja será arrebatada no meio, a primeira parte, que é uma parte mais leve. 3 anos e meio ali, né? Isso. A igreja se levanta, né? Fala de 3 períodos e meio de tempo que se convencionou chamar de 7 anos, né? De 3 anos e meio, desculpa. E os que são pós. Então, daí, hoje, essa é a mais difundida entre... E esses 7 anos de tribulação estão relacionados à última semana do livro de Daniel, né? Isso aí, eles seriam a última semana do livro de Daniel, que é a grande tribulação ali também, depois dos 144 mil eleitos e selados, a grande tribulação, que daí João olha no céu, no início ele pode contar, são 144 mil, de repente ele vê uma multidão incontável de pessoas de toda língua, tribo, povo, nação. Então, que o anjo de Estado, de onde é que vem eles? Não sei, aqueles que vêm da grande tribulação. Isso. Então, essa é a ideia. Então, porque às vezes o ouvinte pode ficar pensando, mas por que os caras estão falando de tribulação? E que as coisas estão juntas, interligadas, né? Para falar em milênio tem que falar de tribulação. Até porque tribulação, ela está em Apocalipse, tribulação também está no discurso de Jesus. Em Mateus, Lucas e Marcos, né? Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Então, nós temos que entender que vai haver um período que ainda não aconteceu, em que haverá uma tribulação para a igreja muito maior do que ela já suportou, né? Ou melhor, para a igreja.
se você não crê nessa, você crê então que os judeus passarão por um período de tribulação muito maior do que eles já sequer imaginaram. Pensa o israelita, o judeu lá, vê a igreja ser arrebatado e pensa, eu era o povo escolhido, né? Agora os caras passaram na frente, vou ter que ficar esperando minha vez, resolver as pendengas para depois estar lá com eles. Não. Eu acho que foi tocado num assunto legal, que é a grande diferença do dispensacionalismo pro aliancismo também, né? Que é enxergar a Bíblia entre dispensações ou entre alianças, né? Isso aí. E eu acho que seria legal a gente tentar explicar um pouco isso também, porque muito da ruptura de pensamento nessas posições diz a nossa percepção de diferença de igreja e Israel, ou se é a mesma coisa. Sim. Né? Sim. O dispensacionalismo, ele faz uma ruptura clara, em que esses 1000 anos são uma pausa na história para, vou resolver o que eu tinha para resolver com Israel, vou cumprir as promessas de terras delimitadas exatamente Deus tem coisas com Israel, para tratar com Israel. Um templo amplo não com a igreja. Exatamente, isso aí, todas aquelas questões. E a terra vai ser exatamente aonde ele prometeu a Abraão. Por isso que há essa luta hoje, até hoje, né? Sim, você fala qualquer coisa que acontece em Jerusalém e Israel, tanto os judeus quanto os cristãos ficam todos ouriçados. Sim. Né? E enquanto o aliancismo, ele vai enxergar também nessas promessas de Deus a Abraão, uma responsabilidade do povo para se apropriar dessas promessas. Apesar delas serem incondicionais, sim, o povo tem que obedecer de tal forma para se apropriar do espaço que Deus falou que seria dele, enfim, né? Tudo isso. Então, digamos assim, dentro da revelação de Deus, o dispensacionalista vai fazer uma divisão clara entre Israel e igreja, inclusive com uma ênfase bastante grande em simbologias que são exclusivamente israelitas, né? Assim, já passei por algumas igrejas cristãs e tem lá a Estrela de Davi, que nem bíblica né? Mas tá lá a tal da Estrela de Davi, que é o símbolo da nação de Israel hoje, né? E vários elementos veterotestamentários, até que nós chegamos a algumas aberrações de igrejas que constroem templos, a imitação do templo de Salomão, com rituais sacerdotais judaicos, né? E ainda onde tem essa igreja que é igual o templo e rituais sacerdotais, tá lá Jesus Cristo é o Senhor. Tu diz, não, peraí, só um minuto. Alguma coisa não tá... Né? Alguma coisa errada não tá certa. Tem uma crise de identidade aqui no negócio. Ao mesmo tempo, então há uma supervalorização de Israel, mas também ao mesmo tempo o aliancista, ele crê que tudo engloba, né? Então Israel passa a ser o povo de Deus conforme Israel, a igreja passa a ser o povo de Deus conforme Israel no Antigo Testamento, e algumas pessoas dizem que Israel é a igreja do Antigo Testamento. Então também há o perigo de um menosprezo da ação de Deus por meio do povo de Israel, ou de Deus com o povo de Israel. Então nós também corremos esses dois riscos, ou supervalorizamos o judaísmo, ou menosprezamos a vertente judaica que a igreja tem e herdou, né? Então, o dispensacionalista tende a fazer uma separação completa, igreja é igreja, Israel é Israel, e o aliancista, então, une igreja e Israel, como eu vejo muita propriedade de Paulo falando lá em Efésios, agora não tem mais, né, judeu e gentil, né? Todos são um em Cristo. Somos enxertados, exato, né? Tem toda essa... O dispensacionalista, inclusive, vai falar sobre essa questão do enxerto, né? Tem a separação. E a gente é meio que um troço ali estranho, um corpo estranho, né? Em Israel, a igreja. E o aliancista, por que esse termo? Porque Deus vai fazendo alianças, né? Então ele estabelece aliança lá com Abraão, tal, com Noé, com Moisés, né? Eu tô indo de trás para frente, né? E mas a nova aliança. E a nova aliança com ele mesmo em Cristo, né? E aí assim essa aliança não é quebrada e é perfeita, enfim, né? Isso aí. Então por isso o termo aliancismo. Então, aí e por isso que a gente aliança a Bíblia. Sabe de cor as 7 dispensações? Não sei de cor agora. Deixa eu só organizar aqui, porque a gente falou um monte de termo, né? E daí talvez o cara que tá ouvindo agora, meu Deus, me perdi na jogada, né? Então, assim... Pequeno resumo. Sobre o milênio, nós temos as posições, as mais, vamos dizer assim, mais... as clássicas. As clássicas. Então tem ali
O pós-milenismo, que basicamente caiu em desuso, né? Uhum. Pré-milenismo histórico, eu não sei se a gente pode dividir. Uhum. O pré-milenismo dispensacionalista, né? Isso. E a mais legal, capaz, é o amilenismo. E o amilenismo. Que é aquela que a gente... E como nós falamos, cada uma delas tem as suas dificuldades. Sim. Né? Todas têm problemas a ser lidados, né? Por exemplo, vamos lá. Os problemas que eu vejo naqueles que creem no milênio, né? Então são os pré-milenistas, sejam históricos ou sejam os dispensacionalistas. A primeira coisa é que o milênio não encontra nenhum respaldo em qualquer outro texto da Bíblia. Você não encontra nos evangelhos, você não encontra em Atos, você não encontra nas epístolas, sejam paulinas ou as gerais. Você não encontra esse termo em outro lugar a não ser única e exclusivamente em Apocalipse. E aí, então, uma das acusações que os amilenistas fazem aos milenistas literais é isso. Tipo, você não pode fazer uma teologia em cima de um texto ou de uma palavra que vai ser repetida 5 vezes em 6 versículos, porque isso é um perigo. Criar teologia em cima de um... Isso. E aí você vai ter que remontar toda a Bíblia para encaixar exatamente nesses versículos. Podemos dizer que a Bíblia tem que interpretar. Nossa, vai de novo. Tem que interpretar, ela não vai rolar. Tem que todo mundo entende. Isso aí. Então, e aí a acusação é que fica muito difícil você usar alguns versículos para encaixar todo o resto da Bíblia. Sim. Né? Os 66 livros. Também uma das dificuldades é que Cristo ele sempre enfatizou o seu reino como não sendo deste mundo. Sim. Então, o amilenista, ele vai dizer, olha, Jesus mesmo falou, o meu reino não é daqui, o meu reino não é deste mundo. Né? Então, o amilenista diz, não faz sentido ele vir aqui dizer que não era deste mundo, de repente ele vem e o reino dele acaba acontecendo neste mundo. Então, você não tem, em momento algum, Cristo dizendo que ele vai reinar neste mundo, nesta realidade da criação como está hoje. Também o milênio literal, ele ele corre o risco de supervalorizar uma preeminência ou o retorno de uma preeminência judaica. Né? Porque quando a igreja não estiver aqui, o judaísmo será novamente o único acesso a Deus. E uma vez que Cristo já morreu na cruz de uma vez por todas, o pré-milenista, principalmente o dispensacionalista, ele crê que Cristo volta, os sacrifícios continuam acontecendo com Cristo ali, no templo. O que é bizarro, O que é um tanto quanto complexo de entender. Né? Porque ali está o sacrifício perfeito feito. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está ali. Hebreus fala que ele morreu uma vez só e não precisamos de mais nada, e que toda a lei e os sacrifícios eram sombra do que viria. Aí nós temos Jesus e a sombra ali retornando, o que também é bem complexo. Né? É tipo assim, tu pensar que tu tem o cordeiro perfeito, mas tu vai usar um cordeiro imperfeito que temporariamente vai... E aí Deus vai retroagir nessa sua revelação. Ele revelou, ele já passou, extrapolou aquilo, de repente ele volta a usar aquela coisa velha. Seria, por exemplo, hoje, você tem um carro super avançado, né? Vamos imaginar que hoje a Chevrolet tem, o Camaro, né? Amarelo, com injeção eletrônica e tudo, né, moderno, e aí de repente ela volta a colocar carburador no Camaro, hoje. E você diz, cara, pra que retroagir? Né? É menos eficiente, é mais poluente, é mais complicado de lidar, você não tem tanto, né? Então, essa é de qual tá falando? O pré-milenismo, pré-tribulacionista. O dispensacionalista, né? Então presta atenção aí, tu que é defensor disso aí, né? Então tem esse risco, né? De você trazer de novo a preeminência judaica com Cristo ali presente, fica um tanto estranho. Né? Sim. Que são dois termos que são intercambiáveis, são a mesma coisa, que é o pré-milenista, pré-tribulacionista e o dispensacionalista. Tá? Querido ouvinte, então são a mesma coisa. Isso aí. E o legal desse, né, abre um parênteses, que o legal é que eles conseguem fazer uma agenda certinha do que vai acontecer no fim dos tempos. Não, tanto é que agora que acontece qualquer coisa,
Jesus está voltando. Já estamos voltando. nessa abrir a etapa agenda. aqui. Isso. Estamos nessa etapa. Um outro problema que eu vejo também é uma situação de existência de um milênio literal, já que Cristo arrebatou a igreja se tornou perfeita, certo? Glorificado. Nossos corpos, Sim. o corpo da igreja é glorificado. Volta para o milênio com pessoas que não foram glorificadas. E aí vai haver meio que uma existência contemporânea, isso, uma coexistência de corpos glorificados com corpos não glorificados. O que também soa estranho. Sim. Né? E eu não estou dizendo que Deus tem que lidar com a minha estranheza. Eu só olhando para a forma pela qual Deus está conduzindo a história e a coisa, me parece estranho que nós vamos ter então pessoas glorificadas que não precisam se alimentar com pessoas que vão precisar comer, né, 3 refeições por dia, que vão precisar pegar ônibus, que vão precisar andar de carro, e com pessoas glorificadas que não. Que inclusive não precisaram nem trabalhar, porque a realidade da pessoa glorificada é outro. É completamente diferente. Então isso eu também vejo que há uma coisa complexa para ser resolvida, né, pelos pré-milenistas. Ou milenistas de fato. E por eles serem literais assim, também tem a dificuldade de lidar com todo o restante de Apocalipse, né? Exato. Se a gente for literal em todo o livro, literal em tudo, a gente entra num problema também de interpretação. O dragão sai do mar, essas coisas todas. Isso, a besta sai do mar, a besta, né? Exato. E aí então tem, por último, a ideia então de como conceber um governo de Cristo, onde eles têm como modelo essa igreja ou essas pessoas que já foram glorificadas, de ver que, pô, esse é o futuro se a gente continuar com Cristo. No final, se rebelar. E não é assim, a rebelião não acontece com meia dúzia de gato pingado, vamos usar esse termo. O texto ali diz nações, né? Exatamente, as nações se levantam e vão até Jerusalém, né, física, aonde Cristo está estabelecido para, então, julgar. E ali eles querem destronar Cristo e voltar com um governo humano corrupto, limitado, sendo que eles têm o exemplo de tudo que é bom. Né? Então isso também é uma complicação que o milenista vai ter que lidar. Né? Então essas são algumas das dificuldades que o milenista possui para resolver a sua teologia de tudo. Né? Ao mesmo tempo, então os pré-milenistas não têm problemas. Não, eu acho que os pré-milenistas têm até mais problemas. Os amilenistas, desculpem. Os amilenistas têm mais problemas para resolver do que os milenistas. Não, eu vou dizer o seguinte, eu tendo muito a ser amilenista. Certo. Né? Mas tem alguns problemas bem complexos. Né? Tem nós ali que precisam ser desamarrados em todos eles, né? E alguns têm mais, outros têm menos. Exato. Porque aí nós vamos dizer assim, então vamos interpretar que o milênio não é literal. Tá bom. Mas há profecias claras e muito detalhadas do Antigo Testamento que nós não vimos o seu cumprimento. Algumas profecias do Antigo Testamento são claramente vistas. Né? Sim. Você olha lá Daniel das Nações, você claramente vê a luta entre Macedônia, Babilônia, depois divide em 4, né? E tudo mais, as nações. Ali você vê claramente na história do mundo. Mas existem outras profecias que não foram cumpridas. E nós temos que entender isso. E aí, então, vamos dizer, deixa assim, é tudo... vamos não literalizar tudo isso. Fica complexo porque Deus revelaria para Israel algo que não seria realmente cumprido. Isso é uma dificuldade do amilenista. Outra coisa é como explicar o reino não literal de Cristo com tantos detalhes como o próprio João estabelece ali. Me parece que João não quer que nós interpretemos isso apenas como alegórico. Né? Então, isso também é uma dificuldade. Outra coisa é a igreja primitiva, ela não pensava de forma amilenista. E aí o amilenista tem que também parar e pensar, não, ok, porque podemos entender que nós temos, sim, certa influência platônica na teologia, que antes a igreja primitiva não tinha, e nós reinterpretamos uma interpretação, vamos usar a redundância, né, que a igreja primitiva não tinha. Então ela era limitada? Pois é, né? Então ela não tinha a capacidade de interpretar como deveria,
mas foi justamente para essa igreja que esse texto foi escrito. E onde vai chegar, né? Se a gente falou no começo que foi escrito para eles de uma forma onde eles teriam a facilidade de interpretar. E aí fica estranho Deus mandar um recado para mas o objetivo é outro. Né? Codificado, né? Exato, codificado. Então, a mesma coisa as profecias, né? As profecias são para que sejam cumpridas em Israel. Se não for assim, então Deus mandou um recado para a igreja que deveria ser dado para Israel. E aí nós criamos um pouco de confusão. Então, há as dificuldades de interpretação do amilenista e do milenista literal. Todos vão ter seus problemas, né? Todos vão achar uma forma de responder a esses problemas também, né? Mas o legal é que no que cerne o que é importante realmente, que nem a gente falou no início, todos creem nesse reinado eterno de Jesus posteriormente, que ele voltará, a segunda vinda de Jesus, a ressurreição dos santos, isso aí tem coisas que são em comum. Mas o que a gente pode... A gente chegou a falar já, pincelamos o pós-milenismo? O pós-milenismo, o Chesco deu uma pincelada no... Mas não... Mas podemos trazer de novo. Mas como é uma... Porque a ideia é que, assim... Uma teoria que meio que diz... A ideia é que como a gente pode ver que tem coisas que... A gente pode ter a interpretação que são duplas referências, algumas coisas, né? Que vão servir para o pessoal da igreja que leu e que também vão transcender o tempo, né? Assim como algumas profecias do Antigo Testamento. Mas tem coisas que realmente vão mudando. No início da igreja também, tinha alguns que pensavam que a igreja, que o mundo ia ter 6.000 anos. 6.000 anos e que esse milênio seria no 7º. Certo. Assim, né? Então, 4.000 anos antes de Jesus, 2.000 anos depois, e daí de 2.000 a 3.000 seria esse período do milênio. E daí são coisas que vão passando e a gente vai descobrindo que não era assim. Exato. Né? Para deixar mais claro, então, essa proposta do pós-milenismo, que é algo que no início foi forte, mas que à medida que a gente foi vendo que não acontecia, foi sendo descartado. Isso. Né? Porque, querido ouvinte, o pós-milenismo, a ideia dele é que, através da pregação da igreja, o mundo seria transformado até o ponto que seria... Ia melhorando, né? Ia melhorando. A ideia é progressão de melhora e o amarrar de Satanás, que é dito ali, então, seria por meio da pregação, o mundo se tornaria cristianizado, e uma vez que o mundo estivesse cristianizado, ele se tornaria o reino de Cristo na Terra. E aí, depois que a igreja tivesse conseguido esse milênio terreno, Cristo voltaria. Por isso, pós-milenismo. Então, Cristo volta depois do milênio. E aí estabelece seus julgamentos e tudo mais, e leva à eternidade. E ele foi caindo por dificuldades que ele não conseguiu superar. Sim, porque hoje nós vemos que o mundo não está aberto a ser cristianizado. Não está melhorando. Não está melhorando. E, ao mesmo tempo, não está melhorando, mesmo nas nações que se dizem cristãs. Isso. Né? A gente vê o Brasil aqui, subiu quando o número de evangélicos, entre aspas, né? E quando subiu os homicídios, e assim, faz uma comparação. Imagina não você, melhorou nada. Né? Final da Segunda Guerra Mundial, você tem a nação mais fortemente cristianizada, Estados Unidos da América, joga bomba atômica em cima dos japoneses. Eu não estou entrando no mérito se valeu, se não valeu, se foi bom, se não foi, mas não me parece algo que uma nação cristã ponderaria. Né? Lançar 2 bombas atômicas, causando tantas mortes assim, em um país que já estava praticamente de joelhos. Né? E depois se descobre que, na verdade, isso foi um recado para Stalin e a União Soviética. Né? Me parece um recado muito forte que não foi assim tão bem pensado da forma cristã. Né? Esse recado poderia ter sido dado de outra forma, enfim, mas não me parece ser a opção que Cristo faria. Né? Então, a partir daquele momento, você tem a Segunda Guerra Mundial, uma Europa destroçada, um avanço da União Soviética perseguindo o cristianismo, o islamismo muito mais feroz contra o cristianismo, vamos dizer assim,
Então chegou ao ponto de dizer, pô, gente, eu acho que esse negócio de pós-milenismo não vai acontecer, não. Até nos dias de hoje, o avanço do islamismo dentro da Europa não se mostram... Sim, né? a Europa se descristianiza, né? Há uma forte tendência em muitos outros países de acontecer a mesma coisa, então o pós-milenismo entrou em desuso, né? E o aprisionamento de Satanás, que tu citou ali antes, né? Que é um negócio também que gera um pouco de discussão, né? Eu acho que talvez uma discussão meio secundária dentro do milênio, da questão do milênio, né? Mas já falou aí do pós-milenismo, que seria esse, então melhoraria o mundo, e aí isso seria... Satanás seria impedido de sua ação, porque ele não enganaria mais as nações, as nações seriam cristianizadas e tudo mais. Por amilenismo, se não me engano, tem uma questão de que João está escrevendo para aquelas igrejas no início do século e está dizendo, tipo assim, calma, não vai ser assim sempre. Isso. Né? Essa loucura, essa perseguição, esse monte de morte, gente sendo lançada, todo tipo de morte diferente ali, não vai ser sempre assim, né? Então esse aprisionamento de Satanás é visto como essa diminuição ali, vamos ver, sei lá, melhoramento da vida da igreja, alguma coisa nesse sentido. Né? E o amilenista, inclusive, ele vai dizer que o aprisionamento de Satanás, ele recebe um reflexo no aprisionamento de João, que está lá em Patmos, ou seja, está destituído da sua influência sobre a igreja, né? Mas não totalmente, porque ele está lá escrevendo um livro que será enviado para as igrejas. Então, o amilenista diz que, supostamente, João teria essa ideia do aprisionamento de Satanás, que é um aprisionamento, um impedimento de Satanás andar livremente, porque ele foi derrotado na cruz, né? Mas que ele ainda pode, entre aspas, enviar suas cartas. Então o amilenista vai dar uma amenizada nessa ideia. Agora, se a gente lê o texto, João está falando de um encerramento completo, né? De um fechamento total. Isso. Ele é lançado no abismo, incapaz, até o momento em que é permitido que ele seja solto por um período de tempo. Isso. De tempo. Então, mas o amilenista, então, ele vai dizer, não, assim como João está preso, ele vê Satanás também preso, mas assim como João pode mandar uma carta para as igrejas e influenciá-las, Satanás também poderia continuar uma influência menor, mais na sombra, né? Então o texto não fala de um encerramento literal. Já o milenista vai dizer que não, tem que ser um encerramento literal. Então Jesus tem que vir, tem que prender o diabo lá no abismo, e o diabo fica lá sem qualquer influência até o dia que é solto. Sim. E claro que, como nós falamos no início, né? Então a gente falou sobre essas posições mais clássicas, né? A respeito do milênio. Mas qual que vocês acham que é mais plausível? Não sei se essa é a palavra. Assim, qual que vocês tendem mais a concordar? Né? Porque todas elas vão ter dificuldades, todas elas têm grandes homens de Deus que defendem, né? Que são adeptos, né? Homens que escrevem teólogos inteligentíssimos, grandes, assim, conhecidos. Com obras exaustivas de estudo bíblico e tudo mais. Então todas elas têm. Inclusive o pós-milenismo, né? Tem uns caras ainda que... Sim, ainda existem alguns soldados defendendo a Bíblia. Então, para mim, eu antes de estudar um pouco mais assim sobre Apocalipse, eu era meio que pré-milenista, assim, né? Porque eu peguei essa onda mais moderna, mais recente, né? E era... muita gente que eu conhecia era. Então... E eu peguei a fase do Deixados para Trás, inclusive... que a gente brincou no início, mas que teve uma influência grande nas obras, né? Porque as pessoas estavam assim meio perdidas a respeito do milênio, né? E até hoje a gente está aqui há 1 hora praticamente falando a respeito sobre isso. E nem assim rodamos e não chegamos. Isso. Estamos igual a enceradeira. Arranhamos a superfície. Então, os livros, o que eles fizeram? Eles começaram a trazer uma ideia palpável para as pessoas naquela fase de tipo, olha, será que não é assim mesmo? E então eu era mais nessa linha, assim, li todos os livros, cara, é demais, sério mesmo, como ficção, ou até se alguém... A obra é muito bem feita, divertida. Ela é muito bem costurada. Isso é muito divertido. Como é que é? Nicolai? Isso, Nicolai. Mas eu tendo hoje, só para deixar claro, que eu tendo muito mais a ser amilenista hoje, né? Depois de ler, estudar um pouquinho mais, assim, eu
a minha tendência é assim, não morro por isso, não sou daqueles caras que, tipo assim, tu é um pré-milenista, vai pro inferno, não sou isso, né? Apesar das brincadeiras, né? Mas assim, eu tendo muito mais a ser um amilenista do que... Volta e meia aparece alguma literatura que ela é cristã, ficcional, e ela dá ela faz os seus agitos na igreja, né? Eu lembro quando foi lançado o livro do Peretti, Este Mundo Tenebroso. É? Verdade. Que livro fantástico para ser lido. E o próprio Peretti diz, é uma ficção, gente, né? Mas o pessoal começa a fazer teologia em cima desses livros ficcionais. É, isso aí. E aí acaba, né, fechando a agenda, como diz o Francesco ali. Eu tenho, assim, a minha posição hoje, a tendência dela é ser amilenista também, né? Tento resolver esses problemas, mas entendo profundamente que eu não consigo resolvê-los totalmente, né? Tenho que ser franco com isso, mas eu vejo ela uma interpretação um pouco mais possível. Se não fosse essa, eu tenderia para o pré-milenismo histórico, que é a visão da igreja, porque eu acho que o pré, ele é extremamente, o dispensacionalista, né? Ele é extremamente mais problemático até do que o amilenismo em muitas questões, né? Mas hoje a minha tendência é permanecer então como amilenista, a não ser que daqui a pouco realmente a igreja foi arrebatada, daí eu já mudo também. Vou ter tempo. Vou ter tempo. Chega no céu. Tá. Ó, Jesus, o que tu é? Ó, sou pré. Né? Né? Quero entrar logo já. Não quero ficar, não. Mas é isso aí. Eu, com o meu pouco tempo de estudo e escutando grandes pregadores, grandes teólogos, eu ainda confesso que eu não consegui decidir para que lado correr, vamos dizer assim, porque às vezes tu escuta, lê ou vê um grande teólogo falar, defendendo uma posição, não, é isso aqui, não, isso aqui é verdade, e não, então esse cara tá certo, aí tu começa a escutar um outro cara que também tem um embasamento bíblico. Mas todas essas posições, elas são muito bem embasadas, e aí não é coisa de assim, ontem, são coisas de séculos. Não, então esse cara então essa aqui tá certa, então eu tenho uma grande dificuldade para saber para que lado ir. Sim. Mas eu tenho certeza que Jesus vai voltar e que nós vamos viver no novo céu, na nova terra. Isso aí. Não, realmente. Sabe? Mas cada vez mais me consome tempo tentar entender essas posições. Claro que nem o Francesco disse, não vou morrer por isso, não acho que é o ponto essencial da discussão, mas é muito bom escutar e ver as diferentes linhas de pensamento das pessoas, né? Então, não sei, hoje eu vou ficar em cima do muro. Quem vai desempatar... Não, já tá... Os amilenistas já ganharam, né? Já ganhamos. Cara, eu falo que eu tenho um carinho especial pelo dispensacionalismo por causa que a gente teve aula com o Carlos Oswaldo. Sim. E eu gosto muito do Charles Hyde também, que é um dos grandes teólogos que apoia o dispensacionalismo. Mas eu tenho muita dificuldade de separar a igreja e Israel. Eu acho que isso talvez se encaixe mais num dispensacionalismo progressivo, né, que ele tenta juntar aí a ideia de Israel e igreja, mas ao mesmo tempo me parece muito mais bonito tu separar a Bíblia e muito mais lógico tu separar a Bíblia em alianças ao invés de dispensações. Eu acho que as alianças elas são muito frisadas na Bíblia e me parece mais claro e mais coerente com o decorrer de todos os livros bíblicos. Então, acho que no fim das contas vai acabar ganhando a milenismo. Aqui, exato. E como foi dito aqui, né? Tu escuta, né? Nós que tivemos a oportunidade de estudar com o Carlos Oswaldo, tu saía, não, beleza, é para pré-dispensacionalista. É isso aí. Aí você escuta um Augusto Nicodemos, um Hernandes Dias Lopes, diz, não, é a milenista. Aí você escuta o Iago Martins também, ele é milenista. Aí tu diz, tá, peraí. E todos defendem muito bem. Sim. E são muito bem embasados. E são muito bem embasados, exato. Mas a pergunta que fica, Edgar, como o cristão que chegou no capítulo 20, como ele chega
como ele lê, como ele interpreta e como ele sai dali. Ele chega muito bem, mas ele sai todo estrupiado. Como o Paulo fala lá, parece que saiu do meio do fogo. Eu sei como ele chega e como ele sai. Mas eu acho que é chegar, ler, tentar achar sua interpretação e cautela. Isso. Em amor, ler em amor, né? Eu acho que é dentro da sua fidelidade, com o coração mais sincero possível, ter a sua interpretação. E, de repente, não ter medo, inclusive, de daqui a pouco... Desculpa que tá errado, né? Exato. Eu brinco. Se permita cogitar que tá errado. Só pensa, eu posso estar errado. E se eu errar, principalmente se é nisso, se é amilenista, eu só quero estar com Isso Jesus, cara. Isso aí. Como calvinista, não se permita, mas como na escatologia, permita. Não, aí não abra a mão de... Ninguém larga a mão de ninguém. Não vira menino, nem almiraldiano. Tu tá disposto a participar de um debate com um arminiano aí, ou não? Um arminiano? Tu achar um capaz. Mas depende no Inteligência Limitada lá, teve a discussão. O cara fala que ele não é arminiano, no fim das contas. Tá, mas aí... Você pega O arminiano vai estar salvo ou não no dia que ele vem aqui? O Rodrigo Gonçalves, né? O Rodrigo Gonçalves é arminiano. Rodrigo Gonçalves. Qual Rodrigo Gonçalves? O Adventista? Rodrigo Silva. Rodrigo Silva. Rodrigo Gonçalves, viajei. O Rodrigo Silva. Talvez ele seja Rodrigo Gonçalves Silva, mas... Não, Rodrigo Silva. Se for ele pra trazer o debate, eu vou precisar fazer uns exercícios espirituais aqui. Vamos? Muito Cara, bem. Deixa eu só... a gente... Só pra finalizar e... Não, tu não pode. Valeu, pessoal. Obrigado. E da mesma forma que a gente perguntou pro Olavo, finalizar com essa pergunta. Edgar, a gente tem todas essas percepções e essas posições escatológicas. Certo. Só que a gente vê na história bíblica que também tínhamos várias teorias de como Jesus viria na primeira vez. Certo. Porque os textos do Antigo Testamento, eles também não são tão claros, principalmente para quem lia naquela época. Para nós, hoje, parece que uma dupla referência. Nossa, como que eles não enxergaram isso? Não viram isso? Né? Como eles não enxergaram que o descendente da mulher que esmagaria a serpente seria picado no seu calcanhar, ele também seria ferido e seria esse homem de dores que Jesus foi. Parece tudo muito claro pra gente. De Jessé, né? O filho de Davi. Isso parece muito claro para nós. Mas Jesus, em sua vinda, foi completamente surpreendente e fora daquilo que todo mundo pensava que seria. Certo. Tu acha que há alguma possibilidade da segunda vinda de Jesus respeitar uns parâmetros de que a gente tenta caçar algumas coisas, mas vai ser completamente surpreendente e muito mais do que aquilo que a gente pensou e imaginou? Eu creio que será surpreendente, porque ele disse que quando ninguém mais estiver esperando, ele vem como ladrão, ninguém espera o ladrão, né? Porque se você espera, você acaba com o elemento surpresa. Então, há esse elemento surpresa. E eu creio que sim, eu acho que muitos dos nossos pressupostos, eles terão que ser refeitos, eles vão ter que ser reestruturados. Porque a nossa visão de Jesus, a nossa ideia de Jesus é uma, e quando ele retornar vai ser completamente diferente, né? Então ele vem glorificado, num corpo glorificado, com uma autoridade totalmente diferente. Ele não vem mais como aquele bebê... Não vem como cordeiro, né? Isso, ele vem como Senhor. E ele vem com toda a sua autoridade. Então eu acho que muito daquilo que, inclusive, hoje a igreja pensa, não, nós não devemos julgar uns aos outros. Esse alívio que a igreja contemporânea está tentando colocar na ideia da teologia de Cristo, eu acho que muito disso vai nos surpreender, porque ele não vem mais com toda essa parcimônia, porque ele vem agora reinar e ele vem trazer o juízo, né? Então ele vai vir, inclusive, com uma face diferente do que aquela que nós imaginamos. Não sem amor, não sem graça, mas de agora com uma postura diferente. Ele vem como juiz. Isso. Ele vem como juiz. Ele não vem mais como aquele que vai... como ele mesmo diz, não vim para ser servido, mas para servir, né? Agora é outro motivo. Outra vibe. Outra pegada. Que no fim, a minha
posição final é que a gente tá todo mundo errado nessa daí, que Jesus vai nos surpreender. Jesus, por vai ser muito melhor. misericórdia, vai dizer, tá bom, vamos subindo, depois a gente conversa. Não fala nada, entra e vamos embora. Entra e vamos. Vai ser muito melhor. Escola, né? Entra no carro, em casa a gente conversa. Ônibus celestial, entra, fica quieto, senta, depois nós conversamos. No céu a gente conversa. Que no fim vai ser muito melhor do que aquilo que a gente Paulo mesmo pensa falou, né? A gente não sequer imagina, né? Não tem nem noção. As maravilhas. Muito bem, gente. Então, espero que tenha sido útil de alguma forma toda essa conversa, né? E por fim, eu gostaria que nós fizéssemos as nossas considerações finais, como estamos acostumados. Se alguém tiver alguma dica de leitura, também talvez pensar como que isso de forma prática nos afeta, né? No nossa vida cristã, no dia a dia, enfim. E enquanto vocês vão pensando aí, eu gostaria de indicar a leitura do livro do John Piper, Vem, Senhor Jesus, que é um estudo sobre a segunda vida de Cristo, mas não é um comentário bíblico. É um livro muito mais devocional, assim, muito trazendo a ideia de a gente viver nessa perspectiva da segunda vinda de Cristo, independente da posição sobre o milênio, né? Mas a gente viver sobre essa urgência ou essa espera, essa ansiedade, clamando, né? É uma ansiedade santa, vamos dizer assim, da segunda vinda de Jesus, né? Que justamente vai ser esse dia que a gente comentou, que, cara, vai ser maravilhoso, glorioso. Nós acho que nem os melhores mentes mais brilhantes podem cogitar, como Paulo fala, aquilo que nos aguarda, né? E acho que já começa na segunda vinda, na forma como vai ser, como vai acontecer. Não sei se vai ser antes, depois. Como o Lucas brincou, eu só quero estar lá. Eu só quero estar onde Jesus estiver. E, inclusive, se Jesus não estiver no céu, eu não quero ir para o céu também. Quero estar onde Jesus estiver. Né? Então, a minha sugestão, assim, de talvez aplicação prática é essa, né? De retomar constantemente essa visão, essa perspectiva da eternidade na segunda vinda de Cristo. A gente perde, a gente começa a olhar aqui para esse mundo caído, quebrado, cheio de perrengue, de tristeza, de dor. E a gente perde, às vezes, essa perspectiva que Paulo vai dizer que, quando a gente considera isso, os nossos sofrimentos passam a ser leves e momentâneos comparados com a glória que nos aguarda, né? Então, que isso encha o seu coração de esperança, de alegria mesmo, talvez no perrengue que está passando no seu dia de hoje. Quero agradecer a presença do Edgar novamente. Para mim, um privilégio. Rumo à liderança, né? Uma liderança. Eu não terminei ainda, porque é um livro denso, mas muito bom. O comentário bíblico do Gordon Fee, de Apocalipse, é muito legal. Ele traz ali uma ideia bem, bem clara daquilo que ele defende. Acho que é interessante ler. E, caros ouvintes, independente se você é pré, pós, sei lá, amilenista, o que for, queira estar onde Cristo está. Essa eu acho que é a melhor mensagem. E leia, se aprofunde, discuta, mas morra por Cristo, não pela tua teologia. Isso aí. Eu recomendo sempre a Bíblia. Eu acho que é muito importante. Não pode? Não. Eu concordo que livros nos ajudam, eles esclareiam, mas eu acho que o cristão ele está muito pouco acostumado a ir pro texto. E pensar dói. E é trabalhoso. E às vezes ficar com uma dúvida é extremamente importante. Porque quando o texto não se aquieta na tua mente, você vai tentar procurar. E aí sim, eu acho que nós temos boas indicações, boas teologias sistemáticas. Inclusive eu gosto de pegar textos diferentes, de pessoas que pensam diferente. E comparar. Justamente isso, comparar e dizer, ok, tá bom, eu posso ficar tranquilo com algumas dificuldades, mas eu tô andando por esse caminho. Eu acho que é bastante importante. Então, leia o Apocalipse. Por muitos anos foi um livro que não era recomendado para pessoal ler e você ia ficar louco. Alguns realmente ficam, mas ainda o texto bíblico é a nossa fonte. E é pouco pregado no dia a dia da igreja, né? E foi escrito para nós. Né? O João está escrevendo para uma igreja simples, para uma igreja que o letramento da igreja era muito menor do que o nosso hoje. E ele está lá preso, enviando uma mensagem de Cristo para essa igreja que estava passando por esses momentos. Então, leia o livro, leia o Apocalipse. Amém. Legal. Além do Apocalipse, né, acho que
conseguir ler ele numa sentada, assim, é bem legal, porque, cara, tu tá preso, na sequência, né? assim, tu percebe tudo que tá acontecendo, tudo que tá sendo relatado. Se você conseguir cara, acho que 40 minutos ler todo tranquilo, assim. Eu li alguns livros, mas vou indicar novamente o Teologia Básica do Charles Hayre, na parte de fim dos tempos, né, do porvir, né, escatologia, a parte mais sobre esse episódio. E eu li também uma parte do comentário do N.T. Wright sobre Apocalipse. Eu não concordo com ele em todas as posições, mas é importante ler outras posições, né? E eu finalizo com uma parte do final do capítulo dele, que fala sobre o capítulo 20. Fica claro que quem tem a vitória é o Deus Criador, que o faz para derrotar e eliminar a própria morte e assim abrir caminho para o esplendor da criação renovada. Isso é o que importa. Então, queridos, o que importa é que o Deus Criador de todas as coisas vencerá, já venceu na cruz, e que Ele estende a nós a sua graça e misericórdia a todo momento para que nós escolhamos passar a eternidade louvando e glorificando a Jesus Cristo e não perdido nos nossos próprios erros e egoísmo. Então, enquanto há tempo, se renda a Jesus Cristo, porque vai lhe dar um sentido novo de viver. E Amém. O bicho vai pegar pro teu lado, senão... quando ele voltar, Maranata. Quando ele voltar, o bicho vai pegar pro teu lado, senão... Né? Muito bem, então, gente. Muito obrigado pela paciência aí conosco. Edgar, muito obrigado mais uma vez. Volte por sempre. Ter vindo aí. Estamos esperando o debate. Já é da casa, já é o quarto integrante aí do podcast. E então é isso aí, né? Ficamos por aqui. Siga no @Solamento Podcast. Solamento Podcast. No YouTube, Spotify. Tem no YouTube e Spotify. Tem também no Amazon Music. Todas as plataformas Google, de streaming. Desculpem pela demora para gravar um episódio. A gente estava alinhando o cargueiro, né? Alinhando as agendas. Na real, eu só tinha assinado o contrato de 1 ano. Isso, depois que a gente fez o episódio de 1 ano, tivemos que renovar. Então tá, gente. Deus abençoe. Valeu. Se Jesus não voltar antes, a gente grava o próximo episódio e até lá. Valeu, abraço.